Provérbios no capítulo de número 27, irmãos, versículo 19. Provérbios 27, 19. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Não tinha espelho, né? Provavelmente, quando foi escrito isso. Mas as pessoas viam seus reflexos na água. E diz aqui o escritor que, ao olhar na água, ele viu o seu rosto, né? Como que um espelho, né? O rosto, vendo o seu rosto na água. Mas o texto diz que o homem, o coração, não é isso? 19. Assim o coração do homem ao homem. O coração, irmãos, é o que nós somos. O coração é o que nós somos. É por isso que diz que a alegria no coração formoseia o rosto. Da boca sai o que o coração está cheio. A Bíblia nos ensina constantemente acerca do coração. E o coração é o que nós somos. A boca fala do coração está cheio. Está lá em Mateus 12, 34. O Senhor Jesus ministrando ali, ele fala sobre isso. Aonde está o coração? A boca fala o que o coração está cheio. E o outro texto, que é interessante, aonde está o seu tesouro, aí o seu coração. Mateus 6, 21 e Lucas 12, 34. 12, 34, Jesus está falando até da ansiosidade do homem, as preocupações com a vida, com o mundo, não é? Mas ele fala do tesouro, aonde que ele está. Aonde está o seu e o meu coração. E é interessante, irmãos, que o texto está dizendo que é o coração que revela o homem, e não o homem é o coração, ou seus sentimentos e pensamentos. E eu até anotei aqui para não esquecer, algo interessante que eu ouvi, é bastante interessante, que a gente aprende na escola e vem ouvindo, e se fala isso, do Homo sapiens, o homem pensante, não é? E é dito disso do homem que tem esse poder cognitivo, tem inteligência, tem essa capacidade, e para alguns, como disse Nicodemos, eu não sei se eu vou falar direito como ele fala, mas Nicodemos diz que muitos acreditam que o homem era um macaco, ele andava agachado e de repente ele resolveu se erguer, o rabo caiu e de repente ele começou a pensar. E é interessante que nas escolas se aprende isso, e às vezes o que se coloca na mente de muitas pessoas é que o homem é um ser pensante e inteligente, e ele é o que ele pensa ou sabe. Não é. Não é o conhecimento, não é o saber, não é a mente, é o coração. É isso que a Bíblia ensina. É o coração que revela quem o homem é, ou o que o homem é. É interessante isso. O homem é um ser religioso por natureza, irmãos. É interessante que até aqueles que se dizem ateus, eles querem pregar ou provar algo que eles não acreditam, ou seja, eles estão dizendo que acreditam, né? Porque eu não precisaria me preocupar em provar uma coisa que não existe. E se eles estão preocupados em querer provar que não existe quem existe, ou você podia parar de perder o seu tempo, porque você fazendo isso, você vai fazer com que eu busque isso e vou descobrir que ele existe, não é não? Eu vou descobrir que ele é verdadeiro. Mas é interessante, irmãos, que o homem já nasce um ser que foi chamado para adorar a Deus. Ele é um adorador. Deus chamou o homem para adorar, invocar e buscar a Deus. Deus criou o homem assim. E desde pequeno, desde neném, a criança já nasce, ela cresce crendo num ser criador de todas as coisas. É depois com a ciência, com os estudos, com a inteligência humana, com a loucura que a Bíblia chama,
não é? Eles começam agora a tirar Deus de suas vidas, mas eles continuam sendo adoradores. E a palavra diz lá em Romanos capítulo 1, por causa do coração. Eles podem até não querer adorar a Deus, mas eles começam a adorar a criação. E quando não adoram a criação, eles adoram a si mesmos. Eles adoram a criatura, porque Deus chamou o homem para adorar, não é? Para adorar ao Senhor. Olha lá em Romanos capítulo 1, o que a palavra de Deus nos diz. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo de número 1. É conhecido, né, dos irmãos esse texto. No versículo 18, olha só. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desobedecerem, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E é interessante, né, essa parte, o 28 continuando, né, a parte do coração nós já vimos, mas é interessante a gente continuar a leitura, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, não é por falta de conhecimento, é o coração. O próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Observar, irmãos, que mesmo negando Deus, por causa do conhecimento que buscam, por causa daquilo que entendem, por aquilo que acham, eles resistem e negam a Deus, mas eles continuam adorando criatura, coisas criadas, imagens, répteis, animais. E quando não adoram essas coisas, adoram a si mesmos, porque são egoístas, orgulhosos, jactanciosos e vai por aí afora, soberbos e tantas outras coisas. Ou seja, o homem é um ser que foi criado, irmãos, para ser um adorador. Expressar a Deus, manifestando tudo que está no seu coração, não de boca e palavra ou de mente, de conhecimento, mas o coração, porque o coração revela quem você é. Eu falei hoje de manhã e vou repetir lá no Salmo 139, que é interessante que Deus às vezes permite, ou melhor, faz com que aconteçam coisas, não é, com a gente, que é para a gente ver quem a gente é.
O coração revela quem a gente é. Às vezes nós podemos dar uma de santinho, de bonzinho, de amávelzinho, de carinhosinho, né, de todo tal, mas pisa no calo, contraria, fala alguma coisa contra para ver. Já percebeu que às vezes os irmãos são tomados por atitudes que os irmãos dizem, por que eu estou fazendo? Sabe quando você fica nervoso assim, de repente você viu, por que eu estou falando assim? Já perceberam? Que de repente está tudo bem, mas daqui a pouco, pá, pá, pá. Já perceberam? Coração, coração. Às vezes tem mágoa, às vezes tem ressentimento, tem ira, tem ódio, tem tristeza, tem coisa que está lá no fundo. Parece até que nem tem mais. Parece até que nem tem mais. É por isso que quando eu falo sobre isso, eu me lembro daquele texto perigoso, que a Bíblia diz que aquele que está em Cristo Jesus é nova criatura e as coisas velhas já passaram e que tudo se fez novo. Mas tem muita gente que já é nova criatura, já está em Cristo, mas não se fez novo, porque ainda tem coisa guardada, está lá. Tem mágoa, tem rancor, tem ódio, tem coisas não resolvidas, tem coisas na infância, tem coisas na adolescência, tem coisas na juventude, tem coisas lá no relacionamento, tem coisas lá no casamento que acabou, tem coisa lá no namoro que acabou, tem coisa lá no noivado que acabou, tem coisa lá na educação dos pais, tem coisa lá do jeito que os pais agiram, que os filhos agiram, que os irmãos agiram, está lá. E ele converte, agora está em Cristo, e ele até adora, e ele fala que ama, e o sorriso aparece no rosto às vezes, e ele está. Mas de repente, se revela. Porque não tem como, irmãos, não dá para guardar ou esconder muito tempo. Não dá, não vai conseguir. O Senhor vai fazer você pôr para fora, e às vezes vai fazer você brigar comigo. Mas não importa, Deus sabe que eu aguento, mas é para você se conhecer e saber que você não é esse santão que você acha, você não é essa pessoa que você acha, você precisa de cura, você precisa de restauração, ou melhor, você precisa quebrantar o seu coração, você precisa de fato entregar o seu coração ao Senhor Jesus, porque o coração é que mostra quem a gente é, não é o conhecimento, não é a ciência, não é a sabedoria humana. Paulo, quando ele pregava, né, o que ele escreveu, ele fala sobre isso. Quando eu fui ter convosco, não foi por palavras persuasivas e nem conhecimento humano, capacidade minha, mas eu fui no poder de Deus. E o poder de Deus, irmãos, revela o coração. Os irmãos já perceberam que acontece isso e é maravilhoso. Nas pregações, na palavra que é ministrada, que às vezes os irmãos terminam o culto, chegam assim, pastor, o Senhor falou meu coração. Ou então, experiência que eu já tive, né? De quase apanhar e de alguém querer brigar comigo. E de pessoas saírem do meio do culto embora, brigando e reclamando com quem convidou. Você falou da minha vida para ele. Já viram isso? Eu já passei por uma experiência assim. Quem falou para o senhor? Quem falou para o senhor que eu estou vivendo isso? O poder de Deus, a palavra de Deus revela o seu coração. A palavra de Deus, quando ela é ministrada, ela revela o seu coração. Não se preocupa não, não é para mim não. É para o Senhor e para você mesmo. Porque aí Deus vai lá e fala no profundo da tua alma. Deus pode estar falando com você aqui agora. Eu não sei nada disso que eu falei aqui, que você está vivendo, que você viveu e que você precisa de restauração. Mas o Senhor pode estar revelando o seu coração agora. Expondo, abrindo. Poder de Deus, irmãos. Então não é apenas o saber, mas é o que está no coração. É o que realmente está no nosso coração. E é tremendo isso, né, irmãos? Eu falei para os irmãos do Salmo 139, quer abrir lá? Eu falei um pouquinho hoje na reunião de oração, de manhã. Salmo 139, é tremendo, irmãos. E a gente faz isso. A gente vive isso. E é maravilhoso saber disso. Porque Deus é o nosso Deus, irmãos. Deus nos ama, nos sonda, esquadrinha, conhece nosso coração. E Ele quer restaurar a nossa alma. Olha o que diz o texto, né? Vamos ler ele todo? Era só os últimos versículos, mas vamos ler ele todo. Olha só, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos.
Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces todas. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, em minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia, eu contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabos do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Perceberam algo interessante aqui? O salmista está exaltando, adorando, glorificando a Deus, da sua onisciência, da sua onipresença, da sua onipotência, do Deus que sonda e esquadrinha o seu coração, conhece a sua vida. Não dá para esconder nada. O coração é totalmente aberto, transparente, visível. A alma diante do Senhor. E ele está declarando essas coisas. E ele fica assim, abismado, ele fica alegre, ele fica assombrado, ele fica assim, meu Deus, foi o Senhor que me costurou, que me fez lá no ventre, que me entreteceu, conhece cada milésimo do meu ser, conhece tudo, me formou. Sabe todos os meus dias, está escrito no livro, desde quando eu passei a existir, até quando eu vou viver. E ele está maravilhado disso tudo, e ele está expondo e está colocando o coração, mas de repente algo do seu coração aparece. Ódio. Ele declara agora o ódio por aqueles que se levantam contra Deus. E aí quando ele percebe isso, opa, que sentimento é esse? Pode isso? Eu já falei para os irmãos que o livro dos Salmos é Deus falando com a gente através de homens falando com Deus. Os irmãos forem ver todos os salmos, eles são homem abrindo o coração, adorando a Deus, exaltando a Deus, clamando a Deus, chorando, colocando suas necessidades, seus sentimentos. E há salmos aqui que falam assim, eu quero que morra todo mundo, eu quero que eles sejam destruídos, a quem der o Senhor acabe com aqueles desgraçados. Só que não é o que Deus quer, mas é um homem abrindo o coração. E Deus se agrada disso, irmãos, quando a gente é verdadeiro. Irmãos, deixa eu falar um negócio para a gente aqui. Nós temos que parar com essas nossas orações frias, sem vida, decoração. Já viu que a gente ora e a gente não está dizendo nada? Tem nada. Tem nada ali do coração, nada. São palavras que ouviu e aprendeu. E aí a gente ora. E ora. E às vezes o nosso coração não está nessa oração. Nós não estamos sendo verdadeiros.
Nós não estamos sendo sinceros diante de Deus. Não estou dizendo, irmãos, que você de repente vai abrir seu coração aqui desse jeito, né, e orar para aquele desgraçado lá que morra, porque é isso que está no seu coração, porque não vai ficar bem aqui no meio de todo mundo. Mas lá na sua intimidade, você tinha que ter coragem de falar para Deus. Você não queria que o Ivo morresse, mas se você fosse sincero lá diante de Deus. Para Deus quebrantar o seu coração. Para Deus te mostrar que não é isso que Ele quer, não. Ele tem poder para transformar o Ivo, para mudar o Ivo. Então você não precisa ter esse ódio do Ivo. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? E o salmista aqui, ele está exaltando a Deus com essa alegria, prazer na presença de Deus. Com certeza, irmãos, aqui, a Bíblia diz que o coração de Davi era do Senhor. Totalmente. E eu creio aqui que Davi aqui, ele está rindo, ele está chorando, ele está desfrutando da presença de Deus. Só que, de repente, ele, algo no coração, irmãos, ele fala, eu aborreço esse pessoal. Meu ódio é consumado, é de verdade, é total com esse pessoal. Só que aí ele, para aí, Senhor, sonda o meu coração. Sonda o meu coração e vê se há algum caminho mau. Porque às vezes precisa, irmãos, de cura, de quebrantamento, de perdão. Porque não é bom esse tipo de sentimento. A Bíblia ensina que nós não devemos guardar isso no nosso coração. E é por isso, quando eu digo que a gente precisa colocar diante de Deus, é para que Deus limpe. E às vezes só limpa quando confessa. Por isso que a Bíblia diz, confessai vossos pecados uns aos outros. Porque às vezes você precisa de uma oração de alguém. Você precisa de um par de orelha para te ouvir. Os irmãos têm? Hoje é difícil, né, irmãos? Como é difícil hoje a gente encontrar um par de orelha para que a gente fale. Porque não dá para confiar mais. Não é não? Mas na igreja tem, irmãos, tem. Aqui tem. Tem gente aqui que você pode confiar. E você precisava, quem sabe, descobrir esse alguém. Para quem sabe, em algum momento você chamar. Vamos orar junto? Puxa vida, eu queria compartilhar um negócio aqui que está no meu coração. E eu preciso falar. Às vezes resolve só você e Deus. Mas às vezes Deus quer que você faça isso com alguém que você confia. E é tremendo isso, irmãos, porque o coração revela quem a gente é. É por isso que o nosso coração precisa estar no Senhor. Nós precisamos estar com o nosso coração no Senhor. Fundamentado, firmado no Senhor. O livro de Abacuque, irmãos, ele começa a interceder e clamar pelo povo de Israel. Aí vem uma disciplina sobre o povo. Abacuque clama, ele busca o Senhor e fala, Senhor, mas vai acontecer isso mesmo? E Deus fala, vai. Deus fala, vai acontecer. E aí vinha disciplina, ia vir provação, ia vir problema. Mas ele declara no final, ainda que a videira não deu seu fruto. Ainda que não haja animal nos campos. Ainda que não haja colheita. Lembram desse texto? Mesmo assim eu louvarei. O coração do Senhor, não importa as circunstâncias, não importa a situação, não importa o que esteja acontecendo. E um outro salmo que eu acho tremendo é o Salmo 11, que fala do fundamento, irmãos. O nosso coração precisa estar fundamentado, não é? No Senhor, na palavra. Olha o que diz o Salmo 11, 3. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Ele começa declarando aqui o salmista sobre o refúgio e a segurança que ele tem em quem? No Senhor. Ele fala que o Senhor, ele é justo, ele é verdadeiro, ele é santo. Olha o texto. No Senhor me refugio. Como você diz, fala para a sua própria alma, foge como pássaro para o monte. Porque eis aí os ímpios, armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor seu trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova o justo e o ímpio,
Mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos, brasas de fogo, enxofre e vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. É preciso que a gente tenha essa firmeza, essa base, essa solidez naquilo que o Senhor é. E quando nós reconhecemos e conhecemos, experimentamos quem Ele é, o nosso coração confia nele. Ele está firme nele. Ele não é abalado. Por isso que ele diz aqui, se destruir o fundamento, qual fundamento? O fundamento é a base no seu coração. É o seu coração, que é a dimensão central do ser humano. Nós respondemos ao coração, o que está no coração. A Bíblia diz, irmãos, usando lá o profeta Ezequias, mas deixa eu abrir um outro texto antes, Provérbios capítulo 4, versículo 23. Né, olha só, Provérbios 4, 23. Sobretudo, o que se deve guardar. Guarda o coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. Coração é a fonte, irmãos. Nós precisamos entender isso. Estamos fundamentados nisso. É o coração. Por isso, a gente precisa colocar isso diante de Deus e buscar o Senhor. Como está o seu coração? Como está o seu coração? Não adianta, irmão, a gente querer maquiar, fingir, disfarçar. Tudo bem, de repente, até para alguns você precisa fazer isso. Mas como eu disse ainda há pouco, não vai conseguir por muito tempo. Por quê que está assim? Por que está abatida a minha alma? Tem ligação com o coração. Por quê? Os nossos corações às vezes estão em outro lugar, irmãos. Nosso coração está em outro lugar. A gente fala que ama e que teme a Deus, mas não é verdade. Nós tememos o homem. Nós às vezes tentamos agradar o homem e o nosso próprio ser. E aí nós precisamos estar entendendo isso e colocando o nosso coração diante do Senhor. É por isso que o profeta Ezequiel, no capítulo 36, quando o Senhor usa o profeta para falar que ia restaurar aquele povo, trazer libertação, trazê-los de volta lá da Babilônia, fazer essa grande obra, o texto diz que primeiro o Senhor restaura o coração. Olha lá no versículo 26, 36, 26. É interessante que o texto ele começa dizendo que o Senhor estaria restaurando e fazendo tudo de novo e que faria com que o povo recebesse dele e seria melhor do que antes. Melhor do que antes. A obra que o Senhor iria fazer. Mas ele diz no 26, dar-vos-ei coração novo e porei dentre vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. E é interessante que só depois, se você continuar lendo o texto, é que ele fala do Espírito. É interessante isso. De ele te encher do Espírito, de vida. Porque agora o seu coração, ele foi restaurado e ele agora é do Senhor. Um coração novo. Um coração de carne. Um coração sensível. É isso que o texto está falando. E é interessante que o Senhor, Ele faz isso, irmãos, nas nossas vidas. Ele quebranta o nosso coração. Ele transforma a nossa vida. Por isso que é importante a gente lembrar que o coração é a base. A centralidade do homem é o coração. E aí nós precisamos colocar diante de Deus o nosso coração. Coração. É claro que Deus usa a palavra, né, irmãos, que chega à nossa mente, que nos dá entendimento, que nos corrige, que nos ensina.
Mas o que a gente faz com isso? Por isso que o texto fala, guarda o coração. Se não guardar o coração, e o coração ele simboliza o que, irmãos? Vida. 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 Onde há coração, há vida. E a nossa vida nele, né, em Cristo Jesus. Eu quero terminar lendo a experiência do apóstolo Paulo, porque Deus transforma, irmãos, o nosso coração. Por isso, nós somos ensinados, né? Entrega o teu coração. Né? Entrega o teu coração. Quando fala entrega o teu caminho, entrega o teu coração. Entrega a sua vida ao Senhor. E o mais ele fará é entregar, é depositar. Pode estar ferido, está magoado, traído, está com raiva, está com sei lá o que for. Entrega ao Senhor. Deixa o Senhor tratar do coração. E é interessante que Deus faz isso, irmãos. Ele muda o seu e o meu interior. O exemplo de Saulo, de Tarso, não é? Ele mesmo, Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo número 3, algo tremendo, que ele testemunha dele mesmo, não é? Porque ele poderia se ensoberbecer, ele podia se envaidecer pelo que ele era e pelo conhecimento que tinha, pela capacidade que tinha, não é? Pela sabedoria que tinha, mas ele considera isso como esterco para que o coração fosse do Senhor. É triste, né, irmãos? Hoje de manhã também foi falado aqui, o pastor reverendo Jackson, quando ministrou a nós, e ele falou de as maiores heresias, né, as maiores distorções que existem da palavra são homens cheios de ciência e conhecimento bíblico, teologia, os maiores criadores de heresias. Por quê? Aonde está o coração? Onde está o coração? Qual o interesse? Qual o interesse? Qual a preocupação? Interessante que quando nós cantávamos, e o Neto falou alguma coisa aqui na hora do perdão, eu e você, meu irmão, nós teríamos que parar de querer ser advogado de Deus. Parece até que a gente tem que defender Deus. Né? Ficamos revoltados, às vezes, até com A, com B, com C, porque estão fazendo isso, fazendo aquilo. As pessoas estão fazendo o que é mal contra Deus. Não precisamos fazer isso, não. Você acha que Deus não dá conta? Deus não é poderoso para quebrantar e trocar e mudar o coração deles lá? Às vezes nós queremos dar uma de Deus, né? Espírito Santo, vai por aí afora. Tenho ouvido isso bastante ultimamente. Pois é, pastor. O pessoal querer dar uma de Espírito Santo, né? Querer controlar todo mundo. Controlar tudo. Não é? Criticar e falar do que estão falando lá, do que estão pregando lá, do irmão que está indo lá, do outro que está indo lá, do outro que está ouvindo aquilo lá. Esquece que Deus está trabalhando. Deus tem os seus meios e usa para ministrar na vida das pessoas. E a gente quer atrapalhar, dar uma de Deus. Qual é a nossa intenção? Qual é a nossa preocupação? É de amar a Deus, temer a Deus, servir a Deus, glorificar a Deus, se render ao Senhor de fato. Paulo, ele escreve, né, e diz assim: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Diz que Paulo, quando fala de circuncisão, ele fala do coração. Não é religião, não é tipo de batismo, tipo disso, doutrina, se prega isso, se prega aquilo. É o coração circuncidado, coração entregue ao Senhor, um pacto diante de Deus, nosso coração. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Carne aqui é sua capacidade, sua inteligência, sua sabedoria, sua ciência, seu conhecimento. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim,
Deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e a considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Aleluia.